que vocês atenderam, que vocês ensinaram com autismo. E como é importante saber disso, tá certo? Eu vou colocar aqui um slide para a gente iniciar. Inteira, né? Deixa eu ver. Compartilhar. Meu. Então, observando o slide aí, podem ver direitinho? Sim. Ótimo. Vamos lá, vamos começar a nossa explicação sobre o autismo, que é aprendendo para poder intervir. A gente só vai poder intervir se a gente entender bem sobre o assunto, né? O que é o transtorno do espectro autista, o TEA? O que é? Não é? Por que esse transtorno é tão falado? Por que tem crescido tantos e tantos casos, não é? Nas escolas, e isso tem aumentado proporcionalmente, uma coisa assim que vem aumentando mesmo. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, é um transtorno que vem crescendo, né? Muitas vezes identificado logo quando a criança é pequenininha, até os 3 anos de idade, e isso vem causando aos professores algumas né? Lá na sala de aula, uma coisa ou outra, um aluno que não consegue captar, que não consegue olhar nos olhos do professor. Então, assim, essa palestra, a apresentação para vocês é mais para vocês terem a ideia de como, não é? De como estudar um pouco mais, como intervir e como reconhecer o transtorno do espectro autista, que é muito importante. Por que é importante? Porque quem está na linha de frente aí, não é? É vocês, professores, é vocês, não é? Auxiliares, é vocês, estagiários, que estão constantemente com a criança ou vão estar com a criança, né? Vão se deparar com a criança com autismo, e aí? E agora? O que eu vou fazer? Não é? Aí, a princípio, eu já trago para vocês, desde já, para vocês desmistificarem tudo, né, de preconceito, algo que vai intervir o seu envolvimento com o aluno. Muitas educadoras têm medo de, né? Ai, será que a minha sala vai ter um aluno com TA? Será que a minha sala vai ter um autista? Meu Deus, o que eu faço? Então, a princípio, vocês têm que se despir desse medo, desse preconceito e tentar auxiliá-lo ele da melhor forma. Porque quando temos esse tipo de pensamento, isso trava qualquer coisa, né? Isso trava o nosso agir profissionalmente. Então, vocês já, a princípio, já fazem isso, tira isso da cabeça, fiquem tranquilas, não é? Enquanto a isso, receba e acolha da melhor maneira a criança ou adolescente que vocês podem estar ensinando. Por isso é tão importante. E é muito, muito crescente o número de autistas no Brasil. Pesquisas dizem que em torno de 2 milhões de crianças são afetadas com autismo, com transtorno do espectro autista. Mais de 2 milhões. E hoje em dia, em torno de 80 a 100 crianças, uma nasce com autismo. Isso aí vem aumentando, porque nas literaturas a gente vê entre 60 crianças, uma nasce com autismo. Aí eu já vi outra que era 80, já vi outra que era 100. E isso vai aumentando cada vez mais. Então, precisamos cada vez mais estudar, né, nos aprofundar no assunto para melhorar a qualidade da nossa aula, a qualidade da nossa intervenção, certo? O objetivo é você conhecer, precisa estudar. Ah, mas o professor da faculdade não passou. Não espere o professor da faculdade, você precisa estudar, sabe, investir em conhecer, comprar livros, em se aprofundar naquilo, para ser o melhor, para fazer a diferença, para poder você não se frustrar como profissional. Então, não só como autismo, mas a gente tem que conhecer os nossos alunos, tem que conhecer o perfil da sua sala, tem que se fazer conhecer, é importante. Como eu já falei, desmistificar conceitos preconceituosos, de medo. Eu já vi professoras me dizendo, Mônica,
Eu tenho medo de chegar no autista, né? Então, medo não é um bom conselheiro, então a gente não pode deixar ele dominar, principalmente na sala de aula, tá? Devemos incluir essas crianças e no seu desenvolvimento, devemos incluí-la para que ela tenha um desenvolvimento saudável. Aí vocês me perguntam, muitos e muitos professores me perguntam assim, Mônica, como incluir, né, uma criança com autismo? Como é que eu posso fazer isso? A gente vai, conforme a gente conversando, a gente vai tirando algumas dúvidas sobre isso, tá bom? Para você entender como funciona primeiro o autismo e depois como se faz essa inclusão na prática. Né? Muitas vezes com dificuldade, com certeza. Mas precisa de um todo, a escola toda junto, enfim. A gente vai ver mais para adiante, tá certo? Transtorno do espectro autista. Tem um autor que fala assim, o autismo é uma desordem comportamental com etiologia, com origem, ainda desconhecida, na qual o principal sintoma é o déficit severo no contato social. Esse déficit surge nas primeiras idades do indivíduo e perduram ao longo da vida. Bom, gente, autismo, ele dificulta a capacidade da criança de interação social, de comunicação social. Essas são as principais dificuldades dela. Elas não são, Mônica, tem autismo, então é deficiente mental. Não é bem assim, tá? A gente vai ver conforme a nossa palestra que não é bem assim. Existem vários tipos e várias gravidades, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, é um transtorno que acompanha o indivíduo a vida toda, tá? Não é contagioso, como alguns já pensam, já me perguntaram isso, se era contagioso, se a criança realmente não está entendendo nada, o que é que eu faço? Então, tem muitas dúvidas em torno desse tema, né? Vamos seguindo. Então, esse autor Camargo Júnior, ele fala sobre isso, que é uma desordem comportamental, né, que a criança leva para toda a vida. Só que o transtorno veio a partir do psicólogo Léo Kanner, que ele foi estudar por que as crianças eram tão diferentes de comportamento uma das outras, né? Então, o DSM-5-4, que eu acho que vocês já ouviram falar, ou se não, vocês podem estar anotando aí, o DSM-4 é um manual de diagnóstico estatístico do transtorno global do desenvolvimento, das doenças mentais, dos transtornos mentais. Ele é um manual, tá, que consta todos os problemas e transtornos mentais, o DSM-4. Esse é um manual mais antigo. No manual mais antigo, o transtorno do espectro autista vinha vários tipos de doenças diferentes. Ele tinha um nome de transtorno global, tinha um nome de transtorno do desenvolvimento, tinha um nome de Asperger, não sei se vocês já ouviram também esse termo, tinha vários outros nomes, e não se sabia direito, né, identificar. Eu já peguei laudos, né, quando os alunos chegavam na escola com laudos, não, ele tem um transtorno global do desenvolvimento. Outro dizia, ele tem Asperger. Outro dizia, ele tem um transtorno de comunicação, interesse, dizia vários outros nomes. Se justificava que transtorno é esse. E saía no DSM-4. Com a atualização desde 2013, que foi para o DSM-5, todos esses transtornos se configurarem em apenas um. Aí eles colocaram a classificação transtorno do espectro autista. Aí o Asperger, que todo mundo ficava, o que é o controle do Asperger? O que é o controle do autista? É a mesma coisa? Como assim? Então, devido a essa nomenclatura, agora no DSM-5, ficou tudo num transtorno só, transtorno do espectro autista. Agora ele separou por graus, né? Tem o grau 1, o grau 2 e o grau 3. O grau 1, considerado leve, considerado um grau que a criança tem uma dificuldade, mas ele consegue, então a dificuldade ela é diferente das outras crianças no aspecto de comportamento. E todas as crianças rindo, se divertindo, ele fica mais retraído e tal. Ele tem um grau leve, considerado leve.
não precisa de ninguém junto, né? É uma criança mais independente, embora tenha dificuldade de falar, tenha dificuldade de interagir, mas ele consegue fazer e entender algumas coisas. A maioria desses estudantes é considerado, aí entra o Asperger, que é o grau mais leve, o grau mais brando. E aí, ele fica lá entre as crianças, mas consegue se desenvolver. O grau 2, que é o grau considerado moderado, é um grau que a criança já tem um pouco mais de dificuldade, tá? Precisa de uma pessoa sempre de olho, um monitor junto, tá? É um grau mais complexo, mas ele consegue algumas coisas independentes, outras não. E existe o grau 3, que é o grau mais severo, que não pode deixar de jeito nenhum a criança sozinha, tá? Não se pode deixar. Então, o DSM-5 traz esse transtorno englobando tudo isso, e dividido por graus, certo? E existe também, que eu não coloquei aqui, mas existe também a CID, que é o Código Internacional de Doenças, que traz o CID-10 e o CID-11 também com nomenclaturas diferenciadas. Os dois são usados ainda hoje, embora o CID já esteja um pouco defasado, mas os dois são usados. Todos esses dois vieram dos Estados Unidos, são manuais que trouxeram dos Estados Unidos. E essa mudança do DSM-4 para o DSM-5 veio dos Estados Unidos porque lá as crianças, para terem atendimento ao saúde gratuito, era preciso comprovar que tinha transtorno do espectro autista. E com cada um que dava um nome diferente, ficava difícil de disponibilizar a gratuidade na saúde lá nos Estados Unidos. Então, resolveram que o DSM-5 englobaria tudo isso e todos entrariam como transtorno do espectro autista, tanto os mais leves, quanto moderado, quanto mais grave. E aí todos passavam a ter esses direitos garantidos. Que é o que mais nós usamos, é o DSM-5, tá bom? Os profissionais, psicólogos, psiquiatras, usam muito o DSM-5. Aí vocês já sabem, o dia que vocês ouvirem falar, né, já sabem sobre isso. E as características principais, né, da criança com TEA, da criança com transtorno do espectro autista, é a dificuldade na interação social e normas sociais. Porque a criança é tão diferente da outra, você só de olhar você percebe, né? Ela é diferente, ela não se comunica igual, ela não tem a mesma intenção das outras. Algumas coisas passam despercebida, ela não consegue entender, né? Algumas, assim, tem uma criança diferente da outra, tá, gente? Nenhuma é igual. Se tem, mas essa daqui é considerada grau 1, essa também. Mas não vão ser iguais. Vai depender muito da estimulação dos pais, vai depender muito da sua vida, da sua história de vida, tá certo? Então, são diferentes, são pessoas diferentes, né? Olhares diferentes, dificuldades diferentes. Tem algumas que não vão falar, outras que falam, né? Mas não se comportam direito. Então, assim, essa dificuldade de interação é diferente. Elas só pensam de maneiras diferentes. A criança com TEA, ela vai raciocinar de uma forma diferente das outras crianças. A informação que está chegando para ela é muito mais lenta, é muito mais comprometida, sem, sabe? Ela não consegue pegar os mínimos detalhes. A criança que não tem TEA, ela pega rapidinho, ela, né, interage rápido, tem um movimento corporal muito rápido, já o contrário de que tem TEA. Né? Essa interação, essas malícias no convívio social é difícil, embora vai se aprimorando, vai se aprendendo, né? Não é impossível de aprender, tá bom? E ela também tem dificuldade na comunicação verbal e não verbal. Como assim? Né? Ela não consegue falar e também o corpo dela não consegue falar, não consegue expressar.
muitas não têm o desenvolvimento assim, facial, né? Quando a gente está triste, quando a gente está alegre, ela não consegue porque ela não tem essa interação. O ser humano, desde criança, precisa ter uma interação social para a aprendizagem. Vocês, mais do que nunca, sabem que Vygotsky já vem dizendo isso, que é preciso aquela zona de proximal, né? Zona de... esqueci agora. Que aí é preciso ela se aproximar, é preciso ela ter contato com outras pessoas para poder crescer, poder interagir com o mundo à volta e aprender. Imagina quando essa comunicação verbal e não verbal não exista, né? Esse olhar atento não existe, como é que ela vai aprender as coisas? Aí entra aquela dúvida, ela não aprende nada, porque a comunicação dela é mais lenta e muitas vezes não consegue captar muitas coisas ao seu redor. Porque, assim, se você for colocar uma criança para... tem algumas conteúdos que já foi comprovado cientificamente, tem aquele joguinho, onde está o Oli? Vocês já viram esse joguinho não é quebra-cabeça, é de jogo de... agora eu esqueci o nome do jogo. De procurar, de achar. Então, assim, ele acha logo, sabe? Ele vai direto ao ponto, porque ele tem hiperfoco. Muitos autistas têm hiperfoco. Ele se concentra só naquilo. As outras coisas que estão ao redor, o seu ambiente, ele não consegue captar. Então, o hiperfoco dele faz ele focar naquilo e ficar só paradinho olhando ali. Então, a comunicação verbal é prejudicada. A não verbal, de não saber expressar os sentimentos, também é muito prejudicada. E seu entendimento é totalmente literal. Gente, você sabe o que é isso? Vocês conversarem com um autista, isso aí, vários autistas já adultos falando que quando alguém falava assim, olha, vai chover canivete. Para eles, realmente vai chover canivete. Sabe? Vai cair aquela chuva de canivete que eles se escondem. Porque eles levam, realmente, eles têm eles não têm esse entendimento do que realmente seria. Agora explica-se, né? Como é, né? Tal, se aprende, mas ele tem essa dificuldade de entendimento. Entende tudo ao pé da letra. Tem um filme também que mostra quando ela diz assim, eu vou acordar com as galinhas. E aí o pensamento de quem é autista já imagina a pessoa lá, ó, acordando com as galinhas. Então, assim, precisa ter muito cuidado nessa questão, né, de não colocar muitas questões para explicar, tem que ser bem explicadinho, os autistas entenderem melhor, tá? E eles também têm muitos movimentos estereotipados. O que é movimentos estereotipados? São movimentos repetitivos com o corpo. Muitos batem palmas, muitos balançam o corpo, né? Movimenta, faz aquele movimento de flamingo, que é um movimento com a mão, assim, muitas vezes, repetitivamente. São movimentos repetitivos do corpo. Esses movimentos estereotipados, muitas vezes, causam espanto para as pessoas que estão vendo, que ele está inquieto, né? Dependendo do grau, esses movimentos estereotipados, ele pode bater a cabeça na parede constantemente, né? Fazer movimentos com o corpo, eles não têm muito controle disso. E esses movimentos estereotipados, ele vem para acalmar um pouco a criança. A criança, quanto mais fica nervosa, mais vai fazer os movimentos estereotipados. Então, é preciso acalmá-los. Isso aí vai fazer com que ele se acalme. Ele vai se acalmando, e aí, aos pouquinhos, ele vai parando, né, de se movimentar. E isso é importante, certo? Vocês saberem também. E também existem as comorbidades. As comorbidades são outros transtornos associados a quem tem TEA. Pode ser, infelizmente, a porcentagem de crescer. Mais de 50% das crianças que têm autismo têm outras dificuldades, outras comorbidades, outras deficiências, outros transtornos, né, que vêm junto, infelizmente. Algumas têm TDAH, tá?
associado ao TEA, deficiência intelectual, agressividade, ansiedade além do limite e a síndrome do X frágil. Não sei se vocês já ouviram sobre essa síndrome do X frágil. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, tem umas perguntas que não dá para responder agora, né? Pode fazer perguntas aí, se der tempo a gente responde, tá, gente? Vanessa falou sobre o que estás falando. Vivi com um aluno uma situação assim. Eu disse, vá num pé e volta no outro. Ele foi no banheiro pulando no pé e voltou pulando no outro. Exatamente, Vanessa, literal. Vá no pé e volta no outro. Ele foi completo, muito bom. Muito bom, muito bom. Então, a síndrome do X frágil é uma comorbidade associada aos transtornos do espectro autista. Pode vir. E o que tem de diferente, né? É o seguinte, Gabriel está me auxiliando aqui nas mensagens, de vez em quando ele me diz quando tem uma pergunta assim. A síndrome do X frágil é muito parecida com o TEA, os sintomas. E até é difícil, muitas vezes, do médico dar o diagnóstico. Mas ele é muito parecido com o TEA, tá? Agora, tem algumas características na face da criança. Ela tem uma face alongada, são aquelas crianças que têm a síndrome do X frágil, ela tem a face alongada, tá? As orelhas grandes, tá? Ele tem, geralmente, os testículos um pouco maior do que o normal. Eles podem ter TDAH, eles podem ter muito mais doenças associadas, TDAH, crises epiléticas, né? E o número maior em meninos. O TDAH também, um número maior em evidências em meninos. Existem meninas, alguns autores falam que quando acomete meninas, é um pouco mais complicado, um pouco mais agravado em meninas, né? Embora existam as exceções. E o transtorno, o TA, ele engloba muito os meninos, tá bom? Muitos meninos. Verdade. Tem essa questão, não é, Bartolomeu? Da questão sonora, da questão... a gente vai falar já, tá bom? Essa questão sensor-motor. Os movimentos estereotipados acontecem em qualquer grau, tá bom? Tanto no grau 1, no grau 2 ou no grau 3. Agora, no grau 1, você vai ver bem mais sutis, tá? Bem mais sutis. Eles vão ter, sim, as características mais sutis, mais brandas. E no Professor, grau... licença. Síndrome do X frágil. Síndrome do X frágil. Não estou escutando, que está cortando. É bom digitar. Digitem aí, pessoal. Vamos deixar as perguntas para o fim. Aí a gente abre para perguntas e vai tentando responder o máximo, para não interromper o que você estava planejando aqui, ok? Exato. Pode fazer as perguntas assim, guardar, depois a gente vai abrir para pergunta. Aí a gente vai tentar atender o máximo, ok? Tá certo, tá certo. Então, a síndrome do X frágil, ele vem também associado ao TEA. Pode vir, tá bom? Pode vir. Outras características de uma criança com TEA. Não ter noção de medo, tá? Ela não tem noção. Isso aí não é também para todas. Como eu falei, tem crianças e crianças, tá bom? Tem como os pais levaram ela para ter um tratamento bem cedo, isso vai ser amenizado, com certeza. Quanto mais cedo a criança procurar profissionais, melhor. Ela vai aprendendo, ela vai se adaptando, tá bom? Não olha nos olhos, ela não vai olhar nos olhos. A criança tem dificuldade. Ela olha e desvia, tá bom? Olha e já desvia, não tem aquela comunicação no olhar. Isso aí já é detectado desde bebezinho, quando a mãe está lá amamentando, que olha para ele e ele não consegue olhar, então pode sim
ser autismo, tá bom? Os médicos fazem o teste do olhinho, não é isso? Faz lá os testes, tudo isso, para detectar logo cedo essa questão do autismo. Eles são resistentes a mudanças, resiste muito. São pessoinhas que precisam de rotinas, precisam que tenha sempre rotina, sempre tenha lá um agendazinho que não mude. Caso mude, precisa antes conversar com ele, ó, vai acontecer isso aqui na escola, por isso que vai ser diferente, entendeu? Então, tem que ser preparado antes, para que ele não venha com uma crise, enfim, pegue ele de surpresa. Ele age como se não ouvisse chamar. Você chama e ele fica lá. No caso, existe criança que pode ser que atendam, vai depender muito de criança para criança. Mas, no geral, não se ouve chamar, tá? Brinca com objetos de maneira peculiar. Ele brinca com os objetos de maneira que outra criança não brincaria. Um carrinho, geralmente, a criança está assim, né? Empurrando, fazendo barulhinho, e ele está mexendo em outro, está botando o carrinho de cabeça para baixo, fazendo coisas que outra criança que não tem TEA não faria. Também a professora, muitas vezes os pais não têm diagnóstico cedo, acontece muito isso, principalmente no grau leve, né? E a professora que vai acompanhar essa criança, acolher a criança, muitas vezes é ela que percebe algumas coisas. E às vezes o pai percebe e fala assim, coisa de criança, já ele brinca, não é nada demais, porque não retém o conhecimento. E vocês, pedagogas, né, passam a ter esse conhecimento, passam a ter esse olhar mais minucioso, um olhar mais centrado na criança e observe que não é uma característica só, são várias características que formam o diagnóstico de autismo. Você não pode simplesmente porque a criança não lhe ouviu ou porque não olha nos olhos, apenas isso não vai lhe dar respaldo total, e sim o conjunto dessas características. Às vezes mais branda, às vezes mais severa, tá bom? E as crianças também com autismo têm a característica de ecolalia. Mônica, o que é isso, né? Ecolalia é quando ela repete o que ela escuta. Tá? Ela está assistindo TV e aí passa aquele comercial ou aquele programa do Chaves e ela começa a falar aquela frase direto. Vai para a escola, do nada, ninguém fala sobre aquilo e ela joga aquela informação que ela escutou durante a manhã inteira. Então, tem muito disso, tá? Ela vai reproduzir o que ela ouviu. Aconteceu isso comigo na escola, que ele já era adolescente, e ele escutou a respeito de, se não me engano, foi algo relacionado ao homem, à saúde física do homem, à saúde sexual do homem. Ele ouviu aquele comercial várias vezes e ele repetiu, assustando quem estava ao redor, né? E aí depois a gente teve que explicar que essas ecolalias são normais, não precisa ver o que é que o aluno ou o filho, né, escuta e vê na TV, desenhos, enfim, né, que ele vai reproduzir. Possíveis causas do TEA, né? Antigamente se dizia que era porque a mãe era fria. Tem esse termo mesmo nos livros, mãe geladeira. Era uma hipótese de vários psiquiatras dizendo que quando a mãe não passa afeto, os filhos tendem a nascer com transtorno de espectro autista, né? E depois isso foi descartado. Essa possibilidade da mãe geladeira foi descartada pelos próprios cientistas e pesquisadores. Depois veio o que era esquizofrenia infantil, que também foi descartado, né? Essa hipótese. Os psiquiatras, achando estranho o comportamento daquela criança que não evoluía, achou que seria esquizofrenia, mas foi descartada, tá? Não entrava totalmente no rol da esquizofrenia, nada batia, então eles descartaram. Aí, depois veio outra hipótese. Será que são as vacinas dadas para as crianças num período infantil, quando ele toma as vacinazinhas assim? Teve um médico que falou sobre isso
falando que poderia ser a vacina aplicada, e aí o conselho médico foi investigar e viu que isso também estava descartado, inclusive esse médico foi expulso, né? Não pôde mais exercer a profissão, porque ele levantou essa hipótese perigosa. Segundo os médicos, essa hipótese de vacinas foi descartada. Bom, agora, hoje em dia, eles já falam que 50% dos autistas vem da carga genética, é hereditário, 50%, né? Agora, todos esses estudos, gente, ainda passa por análise todas as vezes. Não tem nada que possa comprovar afinco o que é que está causando tantos e tantos casos de TEA, não é? Vem crescendo assim, que causa medo mesmo. E muitos não sabem, mas agora eles atribuíram a genética. Estudos falam que os genes vêm com anomalias e 50% do caso pode ser genético. Outros fatores externos também influem, né, durante a gravidez. Complicações na gravidez pode ser um fator externo, não é totalmente 100%, mas tem alguns casos que, segundo eles, tem estudos que comprovam. Poluição, uso de pesticidas nos alimentos também pode causar o TEA. Infecções por vírus também pode causar na gravidez. Então, são estudos, são fatores que têm uma probabilidade menor, não é? Tanto é que a maior probabilidade é a carga genética. Tem também esses fatores externos. Eu já li um outro autor falando que o fator externo da criança com o celular muito cedo também pode desencadear o TEA, porque ele não está interagindo desde muito pequena, com 1 ano de idade, 1 ano e meio, os neurônios precisam se socializar, os neurônios precisam ter contato com o ambiente externo para ter aprendizagem. E nesse livro que eu li, ele fala sobre essa hipótese, porém, foi o único que falava sobre isso. Os outros não citavam nenhuma relação com o celular nessa questão. Mas, via das dúvidas, só deixar de dar celular para as crianças bem mais tarde, quando puder prolongar isso aí, melhor. Porque é um momento que ela precisa interagir, ela precisa se comunicar para poder aprender, não é? Se comunicar com as pessoas, com movimento, com cores. Pode até assistir TV, mas quando ela assiste bem mais longe, né? Ela fica longe da TV e ela vê a mãe passando, ela vê o som. Então, assim, ela escuta o som. Então, é muito importante para a criança ter esse momento de interação com o ambiente, tá certo? Autismo e inclusão escolar. E agora? Agora a gente já sabe mais ou menos algumas características e como incluir essa criança na escola. Fico de mãos atadas. Olha que eu vi muitos vídeos de escolas, de centros que atendem as crianças com TEA. E é difícil, não é fácil, tá? Não vou falar que é uma receita para vocês seguirem, mas eu posso orientar da melhor maneira, né? A partir, assim, quando a criança chega, os professores têm que se conscientizar, se acalmar, né? Não levar isso ao extremo. Ai, meu Deus, arrancar meus cabelos agora, tem uma criança autista. Não. Vocês precisam agora manter a calma, verificar, conhecer essa criança, precisa ter um relacionamento com os pais, isso é fundamental. Porque você só vai conhecer a criança a partir do momento que os pais estiverem ali, passando para você as características, o que ela gosta, o que ela não gosta, não é? O que ela sabe fazer, assim, de habilidades maravilhosas. Muitas crianças com autismo de grau 1 são superdotadas. Tem um QI elevadíssimo, tá? São crianças que têm dificuldades de interação social, mas elas têm capacidade intelectual e principalmente em uma área de interesse.
Se ela tem uma área de interesse, você tem que ir nele. Saber qual é a área de interesse, o que ele mais gosta de fazer, é porque tem crianças que têm um interesse extremo, sabe? Que só pensa naquilo, só quer ver aquilo, só quer ler sobre aquilo. Então, você precisa conhecer qual a área de interesse dele para poder puxá-lo para você e você conseguir, pelo menos, ter um relacionamento com ele. A escola onde eu estudei, onde eu atuei como psicopedagoga, tinha um adolescente com dificuldade com TEA. E aí, ele não, a princípio não queria troca, não queria conversar. E a partir daquele momento, depois que eu saí da escola, ele botou a cabecinha aqui assim, disse, por que você saiu daqui, né? Então, esse relacionamento é preciso, mas é preciso que os professores saibam como fazer, né? O que ele gosta de fazer. Eu vou pegar isso a meu favor. E é para deixar bem claro, gente, que as escolas e os profissionais precisam saber que cada criança com autismo vai responder de maneira diferente e a avaliação dessa criança não vai ser igual à avaliação das outras crianças que não têm TEA, não é? Vai ser diferenciado. Precisa se pensar no currículo da escola, no PPP da escola, o que vem abordagem para os meninos com autismo, né? O que a escola vem a inserir para essas crianças? Qual é a flexibilidade, né? Os tipos de prova para essa criança, não é? Se as aulas agora remota, que a gente está vendo muito, o que ela pode mostrar um pouquinho para essas crianças? Ou professora, como a gente falou sábado, né? Professora, essas aulas remotas seriam aulas isoladas, aulas com a turma toda? Vai depender do nível da sua criança. Caso ela tenha muita dificuldade, aí é aconselhável ter uma aula específica para a criança. Totalmente adaptável, tá, gente? Totalmente adaptável, tanto as avaliações, quanto o que for mostrar para ela. Se ela é muito visual, mostrar sempre figuras, né? E ela vai aprender no tempo dela, certo? O que ela aprender já é de se comemorar, já é uma evolução, tá bom? Já é uma vitória, uma possibilidade bem positiva para a escola e para ela, tá bom? Então, é preciso ter essa inclusão, essa sensibilidade de conhecer primeiro como trabalhar, mas só depois que conhecer o aluno, ter uma ideia de como se trabalha, mas vai depender muito dele. De repente, ele é um grauler, mas consegue, né, as suas peculiaridades, consegue acompanhar um tempo dele, outras não. Precisa de um acompanhamento específico com ele, né? Aula direcionada, vídeo direcionado, você grava o vídeo e dá para os pais, passar com ele, depois você traz de volta o colheu daquele vídeo, algo que ele saiba fazer, enfim. É difícil, não é fácil, não está sendo fácil para as escolas, já não era, imagine agora virtualmente, né? Agora a lei número 1264, de 27 de dezembro de 2012, né? Ela fala que as escolas precisam, sim, incluir as crianças na escola regular. As escolas regulares precisam acolher essas crianças. As crianças precisam ser tratadas com a mesma, né, sem nenhum preconceito, tratadas igualmente às outras crianças. Nessa lei fala isso. E nessa lei as crianças são tratadas como crianças com deficiência, tá? Embora nem muitos pais concordem com essa nomenclatura, mas nessa lei vem dizendo que a escola, caso não cumpra, é multada, né? Enfim, vocês podem depois estar lendo melhor essa lei, para poder estar ciente, não é? Que as escolas precisam adaptar. Inclusive, depois que, acho que, qual foi o ano? Teve um ano, eu esqueci agora, que as escolas, teve outra lei, eu lembrei agora, que as escolas que acolherem novos laudos, seja qual for o transtorno, precisa comunicar
conselho tutelar, que tem mais a escola tem um documento que leva para o conselho tutelar todos os anos, atualizando os novos casos de transtorno de aprendizagem ou transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que, no caso, o TEA está dentro do transtorno do neurodesenvolvimento infantil. Ele não é, gente, preste atenção, ele não é um transtorno de aprendizagem, tá? O transtorno do espectro autista não é um transtorno de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem são as DIS, que eu chamo, né? As discalculia, dislexia, disgrafia. Esses são os transtornos de aprendizagem. O TEA é um transtorno do desenvolvimento infantil, tá certo? Então, ele é global, ele afeta não só a aprendizagem, mas uma série de coisas, tá bom? Inicialmente, os professores precisam conhecer as competências dos alunos, estimular suas habilidades e respeitar as diferenças de cada um, tá? Respeitar, procurar não falar sobre o aluno na frente de outros pais, não falar do aluno até mesmo na frente dele, vocês pensam que eles podem não estar observando, mas ele está ouvindo, pode estar ouvindo, e isso pode ser desencadear a partir daí uma crise, não é? Nessas crianças, e aí quando eles estão em crise, tem uns que ficam paralisados, como já aconteceu comigo na escola, dentro da sala de aula ele ficou totalmente paralisado, sem ação, e o professor não sabia o que fazer, ficou catatônico mesmo. E eu tive que ir lá, então assim, o jeito, quando ele me viu, já mudou, já começou a se mexer, então assim, precisam ser respeitados, e a sala inteira também precisa. Um processo de inclusão, que é um testemunho meu, foi pegar todas as crianças daquela sala e explicar o que era o TEA para eles. Explicar e pedir para eles que nos ajude a ajudar o coleguinha. Então, para que vocês... Olha que era já adolescentes, tá? Não era escolinha de menininhos pequenos. Adolescentes, que existe muito bullying, não é? Que são totalmente, né? Eles são donos de si, já, aquela coisa assim. E eles, com certeza, ajudaram no acolhimento dessa criança. Então, preparar a sala e a escola é o melhor fazer a princípio, tá bom? É preparar todos para acolhimento dessas crianças, que vai desde o portão, o acolhimento, até a sala de aula. Precisa ter essa noção, tá bom? Orientação para os docentes. Suplino 2005 aponta que a criança deve ser tratada como qualquer outro aluno, a linguagem mais natural possível, tá, gente? A linguagem tem que ser muito natural. As ordens não devem ser repetidas, até que o mesmo compreenda a ordem anterior. Se você viu que ele entendeu o que você disse antes, beleza, você já não repete, você não dá outra ordem se ele não compreendeu a anterior. Tem que ser muito devagar, muito com calma. Você também não pode dar muitas ordens. Se você pegar uma criança, olha criança, que lindo, não é? Vamos pintar, depois a gente vai fazer uma bolinha aqui, aí depois você bota o seu nomezinho aqui. Não é assim. Primeiro você vai falar que vai pintar. Quando ele entender, aí depois você fala outra, e assim vai. Dependendo do caso, precisa de um monitor para assegurar essa questão, né, de entendimento, que é mais lento, né? Muitas vezes também não consegue entender, então tem que dar o tempo necessário para cada resposta e ir mais devagar. Isso serve tanto para os professores quanto para os próprios pais que estejam com crianças com autismo, enfim. Interesses da criança com TEA devem ser aproveitados, como eu falei antes, qual é o grau de interesse, o que é que ele gosta, né? Se gosta muito de carrinhos, você já começa a pegar o carrinho e já na aula de geografia já usa o carrinho como, não é, símbolo para ele aprender quantos quilômetros o carrinho percorre, a montanha, o vale. Então, assim, você precisa
saber qual é o grau de o que é interessante para ele, né? E adaptar a isso. No meu caso, tinha a motivação que tem. Qual é a motivação? Que é justamente isso, né? O grau de interesse, que motiva ele. Recompensa positiva, eu consegui uma evolução, um elogio. Eu estou correndo para poder, senão a gente vai passar. A gente vai passar. Recompensa positiva, sempre elogiar quando ele consegue algo, isso é muito importante. Verifique a atenção, né? Na explicação, se ele prestou atenção na sua explicação. É isso, sempre verificando. As explicações têm que ser mais curtas, são melhores entendidas, as mais curtas, né? As explicações sonoras, que são as onomatopeias, é aquela explicação assim que você faz assim, olha, isso aqui pinta, e a água faz... Né? Ou então um carrinho... Então, essas onomatopeias, essa questão de característica com a voz, ajuda muito a concentrar, tá bom? Ajuda muito a concentrar. Independente de ser TEA ou não, se você usar dessa técnica, você vai chamar a atenção deles, tá? Nunca dizer que ele não consegue, tá, gente? Nunca dizer isso. Isso aí só dificulta ainda mais a absorção da aprendizagem da criança. Você pode dizer, vamos junto com a tia fazer. Você consegue, tá bom? Nunca dizer isso. O suporte visual, que são as PECs, que são alguns métodos que podem ser utilizados, que a gente vai falar mais adiante. Existem alguns métodos de apoio para os professores, né? Agora, esses métodos de apoio, a escola que passa a ter, muitas vezes, capacitação para os professores. Mas, esses testes também podem ser aplicados para os professores irem e fazerem fora, enfim. Só que são os testes os métodos um pouquinho mais caros de obter. Esse curso do PECS, que são figuras, o professor pode não fazer, mas pode adaptar, para isso que temos a nossa criatividade, nossos pedagogos. PECS são figuras, já que o aluno com TEA não consegue pronunciar, tem dificuldade de não falar, você pode mostrar figuras para ele, né? Figuras diversas, figuras pedindo, figuras dando obrigada, vários tipos de figura. Agora, assim, para que ele não fique acostumado com a figura, isso é um apoio, tá? Porque senão ele não vai desenvolver a fala. É um apoio. Tem a PECS, a ABA, que é uma Associação Brasileira do Autismo, ele dá um curso de comportamento dos autistas, como você aplicar terapias para os autistas, os pais e professores, psicopedagogos, enfim, que puderem fazer esse curso. Ele vai dando... tem um certificado nacional, ele é um curso também um pouco mais caro, mas que vale a pena, os pais procuram muito, principalmente. Currículo funcional é o currículo que a escola vai adaptar para apoio na metodologia com o aluno, e entre outros métodos de apoio. A gente não está aprofundando, só está dando assim, as pinceladas, para vocês entenderem um pouquinho. Se a professora Mônica está correndo, é mais para vocês entenderem, a gente pode marcar outro momento que vá esmiuçar um pouquinho mais sobre essas coisas, tá? Orientação, continuando. As interações sociais. Sempre você tem que ter entendimento que ele vai estar junto de vários colegas, né? E vários colegas podem ter a mesma coisa ou os mesmos interesses que ele. Então, você vai parear esses colegas, seja em grupos, você vai pareando, você vai juntando. Não, esse grupo aqui tem mais a ver com ele consegue se comunicar melhor. Então, vai pareando as igualdades, tá bom? Passar filmes sobre empatia é muito bom, tanto para ele quanto para os demais alunos.
Prepará-los para possíveis eventos na escola, precisa ser preparado antes, para não tomar um choque e vir até uma crise, precisa ser preparado, falado antes, pedir para os pais sempre falar em casa, enfim. Precisa ter uma rotina definida, como eu falei antes, você precisa ter essa rotina na escola, hora do lanche, né? Hora da aulinha, hora da dancinha, então tem que ter bem definida. E a atenção ao bullying, né? Porque a gente sabe que existe. E o professor, quando ele está lá na hora do intervalo, está entre os colegas, ele muitas vezes sofre bullying, não fala, não consegue reagir, e muitas vezes nem entende, né? Nem entende que está passando por bullying, está sendo vítima de bullying. Então, a escola, como um todo, precisa ficar de olho mesmo nessa questão do aluno estar nos intervalos, né? Apoio sensorial, exposição a ruídos. Qual é a sensibilidade desse aluno? Né? Qual é? É o som que bate da aula, que passa de uma aula para outra? É o som do professor de educação física quando sopra lá o apito lá dele? Então, tem que aprender qual é a dificuldade sensorial daquela criança. Tudo isso você pergunta para os pais, tudo isso você vai envolvendo em conversas, você vai aprendendo um pouquinho dele, tá? E consultar os terapeutas para saber qual a melhor forma para prevenir possíveis crises. Geralmente, as crianças que têm moderado a grave, elas são monitoradas por profissionais, terapeutas, né? Fonoaudiólogos, psicopedagogos. É sempre bom você saber deles sobre aquele aluno. A escola precisa saber, a coordenação precisa saber, para passar para o professor, né? Como agir em possíveis crises, né? E como prevenir também. Orientação, Cris, eu tenho tempo. Tenho tempo, né, Cris? Ela não falou, mas eu vou, então, continuar. Compreensão das disciplinas, tá, gente? Mônica, se puder concluir nesse slide e liberar para pergunta, que tem muita gente querendo perguntar. Mas é importante esse slide, essa orientação para a gente e depois abrir para perguntas. Pode ser. Tem algumas perguntas aqui que eu vi, né? Aqui que colocaram aqui, melhor do que até escutar, que muitas vezes o aluno fala e nós não escutamos porque corta e tal. E tá aqui algumas perguntas digitadas, fica até melhor. Né? Pronto, então de repente fazer as perguntas digitadas e o Gabriel vai te dando essa assistência aí para você tem que responder. Perguntaram aqui se é feito um exame em laboratório para ser diagnosticado. Não é feito um exame em laboratório, tá, gente? O exame, como detectar o autismo, é clínico, tá? O clínico, ele vai observar tudo isso que eu falei para vocês. Toda essa característica. Porque quem tem autismo tem várias características, seja ela leve, moderada ou grave. E isso vai ser descoberto com a ajuda dos profissionais, tá? Então, o exame é clínico, não é de laboratório. E a síndrome do X frágil também. Se vier com outras comorbidades, é que vai fazer um exame mais preciso de imagem, né? Para saber se tem alguma deficiência intelectual, mental. Deixa eu ver aqui. Aqui, alguns falaram que tem experiência de acompanhamento com autista, né, muito inteligente, né, é normal, sim, alguns autistas, principalmente nos autistas de grau leve, tá, gente? Aqui falaram assim, meu Deus, eu tinha dúvida com meu sobrinho, agora eu tenho certeza. Mas calma, vai sempre observando e falando com profissionais, tá bom? Com profissionais para garantir esse diagnóstico. As crianças que são superdotadas englobam no autismo? Não, tá?
As crianças que são superdotadas é outra característica, não quer dizer que elas têm autismo, mas a criança com autismo pode ter superdotação, pode ter, tá? Muitas delas têm memórias fantásticas. Eu assisti um vídeo de uma criança que ele dizia assim, você dizia, eu nasci no dia 27 de setembro de 41. Ele dizia qual era o dia da semana que você nasceu. Puf, já falava assim, na lata. Qualquer data, qualquer conta matemática, ele já falava sem pensar. Impressionante, tá? A idade dos pais ou a ausência de algumas vitaminas na gravidez pode ser fator desencadeante do autismo? Bom, eu já ouvi dizer que a idade dos pais tem uma certa chance, porque pode ter problemas na gravidez. Mas os pais que são saudáveis não tem problema nenhum, tá bom? Mas alguns, por ter a idade mais avançada, tem alguns especialistas que falam que realmente pode desencadear problemas na gravidez e as crianças podem nascer. Eu conheço um caso assim, tá? De uns amigos nossos que tiveram filhos, né, já em idade tardia, e o primeiro filho tão amado, nasceu com autismo. Mas são suposições, tá? Pode ser que tenha, assim, os estudiosos até acham que pode ter, sim, essa aí, tá? O que fazer quando os pais retêm seu filho na mesma série? Por medo do filho não se adaptar a outra professora. Pois é, os pais têm que permitir que os filhos cresçam, independente se for real ou se não for. Eles precisam passar por isso. Faz parte do crescimento, faz parte da evolução, aos poucos, preparando sempre os pais para a inserção na escola, né, para que eles fiquem totalmente inseridos. É difícil para a criança que não tem, imagina para a criança que tem. Mas aos pouquinhos precisa sim. Toda precisa dessa evolução, desse amadurecimento, tá? O que fazer quando não é possível estabelecer uma comunicação com um indivíduo portador de autismo no ambiente escolar? Como agir para inserir da melhor forma? Se você fala comunicação porque ele não sabe verbalizar, você pode colocar outros métodos, vídeos, né? Aspectos, que são figuras que vai falando e ele vai escolhendo o que ele quer falar. Agora, quando ele tem um comportamento que não se consegue controlar, é preciso que ele esteja acompanhado por profissionais e provavelmente ele toma um medicamento que vai deixá-lo mais tranquilo, mais calmo, e também precisa de um acompanhamento monitorado na escola. Alguém com ele, quando é um caso muito grave, preciso ter esse monitoramento, e aos pouquinhos precisa ser revisto como é que você está fazendo isso, né? Está fazendo isso de maneira estressante para ele, ou você está fazendo isso calmamente, ganhando a confiança dele. Então, é preciso rever também as metodologias. Que o desenvolvimento da criança com TEA depende exclusivamente dos pais. Quanto mais rápido eles aceitarem, isso mesmo, levarem o seu filho em acompanhamento, perfeito. Certíssima, Cíntia. Vou enviar o slide, depois eu mando para a professora e ela envia para vocês. Eles gostam muito quando recebem elogio, verdade. TDAH é a mesma coisa que autismo? Eita, Jesus, a gente vai ter uma live de TDAH com vocês. Aproveitando de live, dia 6 eu vou fazer uma live sobre dislexia, tá? Agora, no final, depois eu falo para vocês. Só vocês entrarem no meu Instagram, vai ter, junto com a professora de Libras, vai ser acessível a Libras, e a gente vai fazer uma live de dislexia, beleza? E depois, posteriormente, por que não, uma de TDAH? São diferentes, tá, gente? TDAH. Mônica, alô? Oi. Tá falhando a voz. Não sei se é o cabo aí. Tá a voz eletrônica cortando um bocadinho as informações. Aqui, pelo menos no do Gabriel, tá normal. Será que não é a tua internet? Não sei. Aqui tá tudo normal também. Ok, então, obrigada, desculpa, estou aqui ouvindo. Tá bom, então TDAH é diferente de autismo, tá bom? Depois a gente pode fazer outro momento. Como funciona o aprendizado de uma criança autista na sala de aula? Funciona quando você, primeiramente, precisa conhecer a criança, como eu já disse. Saber o que ela aprende, o que ela não aprende, o que ela já sabe,
né? Se ela sabe se comunicar, se ela sabe escrever, até onde ela sabe. Primeiro você tem que conhecer, para você depois traçar uma metodologia que vai favorecer a ela, tá? A partir de que idade pode ser feito esse diagnóstico? Gente, bebezinho já pode ser detectado o TEA, tá bom? De acordo com quando ele começa a interagir com o mundo, a andar, sabe? Você já começa a perceber muita coisa. E na escola é que vai perceber mesmo. O ideal é que, bem antes disso, seja percebido pelos pais. É obrigatório ter todas as características ou só algumas das que foram citadas? Não, gente. Cada criança é uma criança. Cada uma vai projetar de maneira diferente. Alguns psiquiatras falam assim, vai depender muito qual lado do cérebro foi mais afetado. Se foi a fala, mas ela não é tão agressiva, mas ela não sabe falar. Outros é a atenção, outros é a postura de agressividade. Então, assim, vai depender muito, tá, gente? Vai depender de criança para criança. Por isso que é tão difícil se trabalhar, né? Por isso que é tão difícil o professor conseguir adequar. São desafios da nossa profissão, mas não devemos desistir. Meu irmão adolescente tem problemas de aprendizagem. Isso pode ser confundido com TEA? Inclusive, temos dificuldade para fechar o diagnóstico do que ele tem, pela dificuldade de encontrar. Então, preciso saber que dificuldades são essas. Se é a dificuldade de aprendizagem, como eu falei, transtorno de aprendizagem é diferente de transtorno do espectro autista. São distintos, tá? São transtornos distintos. É preciso analisar bem, uma psicopedagoga, né? Pode lhe auxiliar nesse sentido. Quando a criança começa a regredir naquilo que aprendeu, pode ser considerado autista? Regredir? Eu acredito que não. Regredir, eu acredito que tem alguma alteração, alguma alteração mental. É bom investigar direitinho, tá bom? Ela pode ter ser mais lento, ou não aprender tudo, aprender por partes, mas regredir, isso nunca não passa pelos sintomas de autismo, certo? Cris, essas foram as perguntas que eu vi aqui, digitadas, que eu achei até melhor, porque adiantou bastante. Eu lembro, né? Foi massa, Mônica. Muito legal mesmo. Assim, essas orientações que estão aí na tela, aí, e já é para o final, praticamente. Se puder falar o método do Brainstorm, agora tu mudou, eu não sei agora falar sozinho. Brainstorm, que são termos novos para a gente. Exato, incentivar o Brainstorm. O que é isso, pelo amor de Jesus Cristo? Isso aí é quando você passa a trabalhar em grupos na sala de aula. Você vai, como eu falei, pareando os grupos, né? Os grupos que têm mais afinidades com eles, e aí você coloca um tema para eles falarem. Você coloca um tema aí, vamos dizer que, sei lá, matemática de alguma coisa, planejamento, não sei. Aí cada um vai falar um pouquinho entre eles, vai dar uma sugestão. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? E vai deixar eles se comunicarem, que isso é para que eles tenham interação. Cada um vai dizer um pouquinho, colaborar um pouquinho. Pode ser escrevendo, se não quiser falar, escreve, né? E aí, quando eles estiverem prontos, um deles vai e expõe para a turma o que cada um fez, né? Isso aí também é chamado de um método de estudo, né? Então, esse Brainstorm é mais ou menos isso. Os professores usam muito isso em sala de aula, essa interação em grupos, que entre eles brincam com aquela palavra, você pode botar jogos para que eles brinquem e comecem a falar sobre aquilo e dizer o que achou, né? E depois um vai apresentando o que a turma achou. Isso é um método que vai aproximando, tá certo? Aí também tem um programa Toastmate para aprendizado da matemática. Eu achei fantástico. Agora só, gente, as escolas que têm esse programa Toastmate, ela paga muito caro, tá? Para ter esse programa para os professores. Mas os professores de pedagogia, que são super versáteis, pode adaptar, por que não? A gente pode ver os números lá e fazer na mão mesmo aquela coisa. Eu vou mostrar para vocês agora, mais ou menos como ele é.
O exemplo desse programa que eu achei fantástico, é usado até em crianças que não têm